criança feminina e feminista preta desenha? Qual é o Brasil que vocês têm para oferecer para essa nação toda? Né? Que projeto de país vocês têm? Dá para falar um pouco disso, cada um de vocês? O que é o sonho? O que é o sonho preto, feminino, feminista para o Brasil? Não estava combinado, né? Então agora estou vendo a Vilma ali. Mas, mas alguém quer? Alguém Não, pode eu tô falar? esperando o Selma entrar aí, que não sei Não, se você acabou de não, eu falar. até vou sair um pouco da tela e aí fiquem à vontade para vocês irem dialogando. Pode ficar, Mauro. A gente Vai deixa, deixar finge que a casa é sua. Assim, Vai lá, Selma. fica aí, é bom ficar. Pode ficar, tá tranquilo para nós. Bom, primeiro, cara. Ai, Deus. Por Xangô. Eu. Bom, nossa. O que a gente quer, né? Não sei. Talvez era interessante começar do zero, mas eu acho que isso não é possível, né? Então, deixa eu ver se eu fiz, para minha câmera melhor. Isso. Eu não sei se é possível. Mas, bom, eu acho que um país que acho que não só para gente o que a gente quer, mas talvez eu acho que o necessário para ter um fôlego, eu acho que é tem uma frase que usamos muito nos últimos dias que foi falado pelo George Floyd minutos antes de ir a óbito, que é eu não consigo respirar. Eu acho que é por esse caminho é que a gente que talvez quero começar a reflexão de que a gente precise de um país que deixe a gente respirar. E a gente vive num país que é extremamente poluído, né? Não tem ar limpo para literalmente, né? Não é só no sentido figurado da palavra, mas para a gente poder respirar. A gente vive nesse momento um momento de muita incertezas. Acho que nem é incerteza, acho que é certezas de uma pauta posta, né? Que é uma pauta muito bem orquestrada, muito bem alimentada pelo racismo estrutural, eu acho. Né? Então, o que está desenhado aí, o que a gente viu destruindo em pouco mais de 5 anos, que nós demoramos décadas para iniciar, né? A destruição ela foi muito brutal. Nós vamos demorar mais décadas para reconstruir tudo, porque a derrubada ela foi muito forte. Isso prova que a gente, algumas vezes, a gente tem políticas de governo e não de Estado, né? Se a gente tivesse política de Estado, as coisas eram mais difíceis de serem derrubadas. Se bem que não estão respeitando muito, né, a Constituição e tudo mais. Mas se a gente fizer uma conta rápida, 132 anos da falsa abolição, 32 anos da Constituição Federal, e nesses últimos 5 anos, como é que a gente viu, né? Porque eu sempre digo que antigamente, quando as pessoas tinham pelo menos vergonha de dizer que eram racistas, né? Hoje não. Hoje não tem mais. Tá falando mesmo. E isso que deveria ser ruim, mas é muito bom. Porque a gente sabe com quem é quem no jogo do bicho. Né? A gente sabe muito bem quem é quem, né? Ou pelo menos a gente está descobrindo agora. Então vem umas quedas de máscaras que para nós é importante. Né? Então eu analisando muito da nossa atuação, né? Principalmente enquanto mulheres, mulheres pretas, mulheres nesse outro mundo que é nesse contexto rural, né? Seja do campo, da água ou da floresta, dentro desse dinamismo que é toda essa formação do campesinato brasileiro, toda essa formação do campo, das lutas pelos territórios, da luta pela reforma agrária, a gente não consegue visualizar um país que não tenha, que não respeite
e que não execute a redistribuição de terras nesse país, né? E isso com isso, não estou falando que tem que reparar o que não foi feito, ou melhor, num plano muito bem orquestrado na Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850, ela propicia para que os imigrantes, para que os não brasileiros tenham terras, e nós, né, nossos ancestrais que aqui estavam, que aqui trabalharam para erguer esse país, corpos explorados se tornassem corpos excluídos da distribuição ou pelo menos do acesso à terra. Então, o dia 14 de maio, não tenho como imaginar o que foi, não passo nem perto do que foi para o nosso povo acordar no dia seguinte, literalmente jogado ao vento, né? Sem lenço, sem documento, sem terra, sem escola, sem emprego, e também com os bombardeios, né, que tinham também nos espaços de resistência, né, de destruição desses espaços de resistência, que eram os quilombos. A gente sempre diz que os quilombos é a primeira experiência de sucesso de divisão de terras coletiva e de reforma agrária nesse país, né? Porque não se tinham cercas, mas a produção era coletiva. É muito do que a gente hoje tenta manter, né? A nossa luta coletiva, o território coletivo, né? Óbvio que na sociedade capitalista, individualista, mas a gente também tentando manter muito o que a gente aprendeu com os nossos mais velhos, né? De como era a forma. E eu acho que a melhor expressão para dizer isso isso aí é opinião minha, viu? Não é nada, né, tese. As galinhas que estão no quintal. Vamos olhar como é que são as galinhas no quintal. Elas não respeitam cerca. Elas ciscam em tudo quanto é canto. Então, você no meio do caminho, você não sabe qual que é as minhas galinhas, quais que são de Zezé, quais que são de Vilma. E aí a gente comete aquele erro básico de matar a galinha errada. Mas elas não, elas não têm. Eu fico olhando que eu estou usando muito uma metáfora das galinhas para dizer como que é a luta nos quilombos, como é que é o modo de viver nesses espaços, né? As galinhas é de todo mundo, né? Elas não mesmo que você tenha lá um puleiro separado, elas são criadas soltas, né? Elas são criadas soltas. É muito da forma com que a gente tem de viver. Quando a gente vai fazer uma farinhada, né, que reúne várias famílias e ali limpa a mandioca, faz a farinha, depois divide aquela farinha para várias pessoas, para várias famílias, né? E eu sempre, quando a gente vai na roça, a gente sempre volta com algo. Aqui na minha região, você volta com beiju, volta com litro de farinha, volta com galinha, volta com ovo, com aipim, com laranja, com cana. E eu fico olhando assim, como que um povo que pouco tem ainda divide o pouco que tem, assim, né? É muito uma questão do viver do coletivo, do que é meu é seu, entendendo exatamente a lógica capitalista, mas ainda que a gente né, desde o copo de arroz que pegamos emprestado com o vizinho, né, o filho que fica na casa da outra enquanto a outra vai na cidade, vai no médico. Então, tem uma forma muito de viver nesses espaços que muito nos diz que vale a pena ainda continuar, né? Vale a pena seguir. Então, hoje, para a nossa pauta, não vejo uma luta, e isso envolve as mulheres, que não tenha titulação dos territórios quilombolas, né? Que não tenha o respeito ao modo de viver desse povo, que parem de fechar nossas escolas. Eu não quero pedir nada mirabolante, assim, sabe? Não. Às vezes nosso povo quer o básico. E é o básico que é garantido na Constituição, que é negado todos os dias, né? É ter direito a um médico na comunidade. É ter direito a que as famílias que tiveram óbitos do Covid, aqueles que tiveram contato, possam fazer um teste para que a gente possa impedir que outras venham a óbito. Acho que nos vetos que Bolsonaro fez, negar água.
água. Negar água. Nós estamos falando de tantas coisas, nós estamos falando do acesso à água. E quando você nega o acesso à água, a propaganda que a gente vê na TV, que é para lavar a mão a cada 20 segundos, ela cai por terra, porque as nossas torneiras estão secas. Nós não temos terra, não temos água para lavar a mão a cada 20 segundos. Nós não temos como viver, e nós não vamos viver em isolamento. A gente pode tentar o distanciamento social, isolamento nunca, porque nosso povo não é de isolamento. Né? E nós não podemos pedir para ter isolamento social numa casa que moram 11 pessoas que tem 2 cômodos. Nós não podemos pedir isso. Porque como que numa casa que tem 11 pessoas, se uma pessoa vier a ser infectada pelo Covid, como é que nós vamos botar essa pessoa isolada? Gente, não existe isso. A gente tem que falar de algumas coisas que são muito voltadas para a nossa realidade. E a gente precisa conhecer a realidade do povo brasileiro, a gente precisa conhecer a realidade do campo brasileiro, a gente precisa conhecer a história da formação desse Brasil, a gente não conhece. Então, assim, eu fico olhando, assim, eu nada contra aqui o pessoal da publicidade, eu entendo. Mas, assim, vamos tentar também olhar para quem não está, e também não é a realidade, inclusive, nem de quem mora nas favelas e nos guetos. Quem disse que as favelas não têm água na torneira? Quem disse que tem? Então, acho que também, esse momento, era importante a gente... e aí eu não quero que volte ao normal, não, viu? Porque voltar ao normal é continuar matando o nosso povo como estava antes. Não quero que volte ao normal. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa sair desse processo de Covid, talvez pessoas melhores, que é para além de mudar a fotinha de antifascista, antirracista no Facebook. É fazer a transformação interna, de dentro. E fazer isso é se perceber nesse lugar de privilégio que algumas pessoas têm. De privilégio de viver em isolamento, de privilégio de estar na sua casa agora e entrar no iFood e pedir comida, enquanto possivelmente é uma mulher preta que está na cozinha dos restaurantes, que pegou o metrô lotado, que pegou o ônibus lotado para ir para ali, porque não pararam, a gente sabe disso. Né? Estão fazendo entrega. E quem é que está fazendo entrega? São homens e mulheres pretos e pretas nesse país. Então, assim, a gente tem que entender também o nosso lugar de privilégio nesse momento. Se a gente não conseguir entender isso, todo mundo que a gente idealiza, todo mundo que a gente planeja, todo mundo que a gente sonha, ele vai pela metade, né? Igual ontem eu estava falando com os companheiros, com os companheiros da Via Campesina. A nossa luta vai pela metade se a gente não discutir raça e gênero. Porque a gente está no debate evoluído de classe, mas a classe não pode estar desassociada da raça, porque está automaticamente na pirâmide da classe, são os negros que estão embaixo. Então, os debates eles precisam ir caminhando juntos. Selma Lealdina,